FNAF deveria acabar no 6? Esse é um assunto muito comentado sobre FNAF atualmente. E eu discordo totalmente desse pensamento. Porque, mano, o final de FNAF 6 é muito vazio e incompleto, sem sal. Não tá sem sal não, né? Que aquele final é muito bom. Mas ele é incompleto. Pensa comigo, no ano de 2016, quando o FNAF 6 foi lançado, não tinha muita informação sobre FNAF. Era muito meio que simples a história de FNAF. E não tinha muitas respostas para muitas perguntas. Não tinha. Então ficaria meio o final em aberto com alguns detalhes passados. E por isso que eu pensei em fazer esse vídeo. É um pensamento muito recorrente na comunidade FNAF. É muito famoso mesmo. E também é muito errado, por causa que esse pensamento é desinformação pura ou então frustração por causa de Squirt Beat ter sido uma merda. Então, já que eu expliquei, vamos para os motivos do porquê FNAF não deveria acabar no 6. E o primeiro motivo não poderia ser outro. Muitas perguntas sem resposta. Esse aqui vai ser a maior parte do vídeo, por causa que eu vou falar um tanto aqui que vocês vão até se assustar, mano. Então se preparem aí e escutem. Não saberíamos o que era o Shadows, não saberíamos o que era Remnant / Remanescent especificamente, não saberíamos das concretas de jogos como Sister Location, FNAF 3 e FNAF 6, não saberíamos os nomes dos personagens, não saberíamos o que eram os Paper Pals, não saberíamos como era a pizzaria de GTA 5 e os Unreaders, não saberíamos o que aconteceu com a cast / Golden Fred, não saberíamos o que aconteceu com os Toys, não saberíamos o que aconteceu com os bullies de FNAF 4, não saberíamos quem eram os donos da Fazbear Entertainment depois do William Henry sair do comando, não saberíamos o que aconteceu no tempo de Sister Location ao FNAF 3, não saberíamos quem eram os donos da Fazbear Frights e também, por último, não teríamos a metade da complexidade do que é hoje. Essas são todas as perguntas sem respostas que eu lembro, tá? Que eu lembro de FNAF. No caso, na época de FNAF 6, né? Por causa que na época de FNAF 6 não tínhamos quase nenhum livro. Tínhamos 2 livros, eu acho, né? E The Fourth Closet, que tava sendo feito, então eu vou contar também. Mas se não contar com os livros, metade da coisa que vocês conhecem da lore não existiria. Por causa que FNAF do 1 até o 6 não tem um desenvolvimento tão bom, né? Não tem muita explicação das coisas. E até o FNAF atual tem mais explicações. Antigamente você tinha que ver apenas um monte de vídeo para você entender o que estava acontecendo na história. Senão você não entendia nada, absolutamente nada. Literalmente você era independente de ver vídeos. Atualmente você é independente, mas é menos, né? Por causa que dá pra você entender pelo menos um pouco do que tá acontecendo na lore dos jogos. Agora eu vou justificar aquelas perguntas sem respostas que eu falei antes. Que eu nem deveria estar fazendo isso, mas, né, eu vou deixar bem claro nesse vídeo os meus argumentos. Não saberíamos o que eram os Shadows e os Paper Pals. Os Paper Pals, eles são apenas agonia, né, que foi mais explicada a agonia só mais pra frente, depois de FNAF 6. Então, né, não teríamos. E os Shadows também foi explicado no AR e talvez em livros. E sim, eu sei que é os Shadows são Dark Remnant, tanto que aparece, né, tem explicação deles no AR e esses bagulho aí. Não saberíamos o que eram os Remnant remanescentes. Assim, fala sobre a Scoop e também tem coisas dos remanescentes em Sister Location, né? Mas mais especificamente nós não saberíamos os conceitos de agonia, remanescentes, essas paradas aí. Nós não saberíamos porque só foi explicado mais pra frente, né? Em outros livros que foi mais explicado. Não saberíamos datas concretas de alguns jogos como Sister Location, FNAF 3, FNAF 6, por causa, né, bastante coisas que a gente sabe das datas veio depois de FNAF 6, incrivelmente. Não saberíamos os nomes de personagens como os bullies de FNAF 4, as crianças do MCI, do DCI e também do Quiet Child, que teoricamente foi resolvido. Não saberíamos como era a pizzaria de OTT5 e os Unreaders, já que só foi ser mostrado Into the Pitch. Não saberíamos o que aconteceu com a Cast / Golden Fred, já que não tem nenhum traço da Cast nos Fantimes, né? E também nem no Mountain Fred. Temos que lembrar que nas memórias não aparece a memória da Cast, aparece apenas da Puppet e das crianças do MCI. Mas sabemos que o Golden Fred tá sim presente em FNAF 6 por causa do primeiro minigame, que é literalmente dele. E não tem memórias da Cassidy por causa que no minigame de Give Life, quando aparecem as lembranças que estavam sendo queimadas, ou seja, as almas estavam indo descansar, já que o fogo é literalmente a fraqueza dos Remnant.
E se Cassidy tivesse no Molten Freddy, as outras armas também deveriam estar até hoje na franquia. Pode ter falado do Blob, mas eu não sei se acredito muito que o Blob é as almas das crianças. Mas mesmo se for, a Cassidy ainda assim estava no Golden Freddy, já que aparece o Golden Freddy na UCN, que é depois de FNAF 6, na verdade bem depois, e também ela meio que descansa em FNAF Ultimate Custom Night. Então é literalmente impossível o Golden Freddy ter sido destruído, né? Tanto que tem até indícios do Golden Freddy ainda estar vivo no FNAF R, e tudo que poderia provar que o Golden Freddy estaria quebrado não é real, já que o Golden Freddy não está entre os Endos, que apenas tem 4 na fornalha de Help Wanted. Também não tem as peças do Golden Freddy no FNAF 3. O Golden Freddy ele tem endoesqueleto, não mostra o William quebrando o Golden Freddy. E por último, a tela de final do FNAF 3, ou pode ser uma metáfora, ou simplesmente Happiest Day, que não precisa explicar muito, né? Mas do mesmo jeito existem muito mais argumentos contra do que a favor do Golden Freddy ter sido destruído e a Cassidy estar no Molten Freddy. Mas também não é improvável, por causa que almas podem ficar em 2 animatronics ao mesmo tempo, né? O que aconteceu com os toys até hoje não sabemos muito. Os bugs de FNAF 4 tá tendo muito destaque atualmente, então antigamente nós não saberíamos o que aconteceu com eles. Que, né, o Jeremy da Máscara de Bonnie, pai da Cassie, uma importância lá no Help Wanted. O pai do Oswald, que é o Fred Bully, que não tem muita importância, mas nós sabemos como ele tá. O da Máscara do Fox, que, né, preciso falar nada, é literalmente o Michael. E só tá faltando agora o da Máscara da Chica. Não saberíamos quem que eram os donos da Fazbear Entertainment depois de William e Henry sair do comando. E até hoje não sabemos. Não saberíamos o que aconteceu no tempo de Sister Location of FNAF 3. E agora já sabemos mais um pouquinho por causa dos Fazbear Frights. Não saberíamos quem que era os donos da Fazbear Frights, a atração de horror de FNAF 3, que depois foi ser explicado na Fazbear Frights, os livros, né? E também não teríamos a metade da complexidade do que é hoje FNAF. Por causa que eu não preciso nem dar muitos exemplos, né? Só você ver Fazbear Frights, Tales from the Pizzaplex, ver o Pizzaplex mesmo, a história de Pizzaplex, o que aconteceu lá, antes de 9 histórias. É só você ver que você vai entender o nível, o grau de comparação. E também as coisas que tiveram depois, que foi para ser explicada da era de FNAF 6 para trás, que também deu muitos mais detalhes mesmo. Vocês não estão ligados do quanto de detalhe a mais foi colocado. Lembrando que eu ainda posso ter esquecido algumas coisas. Então vamos para o segundo motivo, que é um motivo bem curto, que é sobre o tempo. Tipo, 3 anos de franquia. Cara, muito paia isso. Terceiro motivo é os lançamentos de FNAF. Nós não íamos ter o filme de FNAF. Nós não íamos ter alguns livros ainda que sairiam, que seria muito bom. E outros que mostrariam mais detalhes fazendo paralelos. Tipo, aquele lá do Espaço para Mais Um, que meio que faz um paralelo com a história de Michael, né? A história lá que todos nós conhecemos de Energy entrando no Michael. Nós não íamos ter Help Wanted, que é muito bom. Quem falar que é ruim é literalmente Rage Bait, que, meu Deus do céu, que jogo bom. Nós não íamos ter a DLC de Security Breach, que pra mim, meu Deus do céu, que jogo maravilhoso. E também nós não íamos ter To The Pit, que foi um jogo extraordinário. E se contar com os próximos lançamentos de FNAF, que é o filme 2 e Secret of the Mimic, nós também não íamos ter. Agora, encerrando os motivos, vamos pra conclusão. E ainda falando algumas coisas antes de ir pra conclusão mesmo. Provavelmente o Scott nem queria acabar a história do seu jogo em FNAF 6. Provavelmente só queria acabar aquela era das crianças do MCI, dos Ephtons, etc. Sem contar que o desenvolvimento da história ia ser ruim. Tipo, muito personagem sem muita explicação, sem muita história. A maioria das coisas foram mostradas só depois. Muito pouco desenvolvimento teria. Agora sobre a conclusão, eu acredito mais em um pensamento meio próximo, mas distante também.
Eu acredito que FNAF poderia ter acabado na UCN, mas ter feito alguns livros mais de explicação e mais alguns jogos também mais de explicação. Mas eu prefiro muito mais FNAF atualmente porque traz a complexidade maior, que eu amo versos complexos. Acredito que até o final de FNAF 3 seria melhor, por causa que ele teria menos pontas soltas e também realmente as coisas terminariam lá. As crianças do MCI terminariam lá, as crianças do DCI terminariam lá, o William próprio terminaria lá e ficaria só no máximo umas 6 pontas soltas. Mas também não gostaria que FNAF tivesse acabado. Eu não sei porque toda essa ânsia de FNAF acabar. Tipo, FNAF tá tendo bons lançamentos, mas né, essa é a pior fandom que existe e a maioria é tudo influenciado por opinião popular. Agora sobre FNAF poderia ter acabado no 6 e ter dado uma explicação para as coisas apresentadas. Eu até que eu concordo mais, mas eu também não gostaria disso, mas é bem melhor do que falar que FNAF só deveria acabar no 6 tudo e pronto, acabou. Porque não deveria. Eu até falaria mais da nova era de FNAF, né, da nova saga depois de FNAF 6, porém eu vou deixar para outro vídeo que eu vou falar que a nova era de FNAF é boa e por que eu acho isso, né? Mas enfim, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês viram alguma coisa errada aqui no vídeo, por favor, não venham com desinformação nos comentários, não venham me xingando e não venham com teorias, tá? Que eu também não tô muito afim de debater, mas também, se caso eu errei alguns pontos, vocês podem falar nos comentários, tá? Que eu vou estar vendo nos comentários. Então, rapaziada, valeu, falou, fui. Connection terminated. I always come back.